Fala, meus campeões, como é que vocês estão? Vamos falar de como foi essas quartas de final da Champions League, explicar um pouco de cada time e já fazer uma boa previsão para o que vem para acontecer a partir de agora, porque vai acontecer nas semifinais da Champions League. Para começar falando de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, vai ser o primeiro confronto. Vamos começar falando dele, Paris Saint-Germain, time que passou na terça-feira para cima do Liverpool, fazendo 2-0 em Anfield, matando o confronto 4-0 no agregado, e até por isso já chego na primeira grande afirmação, o Paris Saint-Germain chega como o time mais confiante, acredito, para as semifinais. Foi o time que, por mais que não tenha pego o adversário mais difícil, ainda assim fez não só o seu dever de casa, como ainda ampliou o dever de casa, né? Eu acredito que o dever de casa seria um 2-0, fez 4 no agregado, foi muito bem, foi uma equipe muito segura lá atrás. Safonov se mostrou ser um goleiro a nível mundial, ok? Por mais que a gente sabe que não quer dizer que ele vá ser titular essencialmente do Paris Saint-Germain, mas se mostrou ser um goleiro que não só passa muita segurança, como sabe fazer milagre, como fez naquela cabeçada ali no primeiro tempo em Anfield, espetacular a defesa, assim como o Marquinhos, que também participou desse lance, mas fez principalmente no Parque dos Príncipes um jogo excepcional, e em Anfield foi muito bem, em especial tirando essa bola da chance mais perigosa do jogo, acredito eu. Enfim, não tem como não pontuar o Vitinha, sempre é um grande jogador, e aí eu entro eu acho que nos diferenciais que vão fazer nesse confronto. Para mim, o melhor jogador do Paris Saint-Germain hoje e o melhor jogador do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool, e também o melhor jogador dos dois jogos, Kvicha Kvaratskhelia. Ele jogou demais no Parque dos Príncipes, deitou e rolou no Paris Saint-Germain, no Liverpool, perdão, lá na França, e também em Anfield, tá? Eu acho que muita gente, quando olha o jogo por fora, fala de Dembélé por ter marcado os 2 gols, daqui a pouco eu vou entrar no ponto dele, mas o Kvicha Kvaratskhelia foi o melhor em campo, que mais participou de jogadas, mais ataques ofensivos, mais conseguiu gerar espaços para a equipe do Paris Saint-Germain, muitas chances ele acabou gerando. Para mim foi o cara, e é o cara do Paris Saint-Germain para essas semifinais, e acho que é o cara que pode decidir, ok? Então, assim, ele é um asterisco bem grande aí pro Bayern ficar bem atento. E agora, falando do Dembélé, eu tenho uma opinião um pouco controversa da maioria dos espectadores de futebol hoje, tá? Cara, eu gosto de avaliar bastante o desempenho do atleta, e não só os números isolados. Se a gente analisar os números isolados dele, ele foi decisivo nessas quartas de final, matando o jogo pro PSG em Anfield. Muito pelos 2 gols, assim, espetacular. É um cara decisivo, um cara que vai ser importante provavelmente nessas semifinais, vai ser um cara que vai sempre aparecer no jogo, mas tem um adendo que eu acho que é legal a gente ficar atento para os jogos de como serão nessas semifinais, e eu acho que contra o Bayern de Munique ele não vai ter tantas chances. Eu consigo citar que ele teve pelo menos 5 chances boas, 2 claras, de pelo menos 5 chances boas ali contra a equipe do Liverpool, e perdeu pelo menos 3 gols, sendo 2 deles na cara a cara com o goleiro. E assim, eu entendo, não tô aqui falando que ele não pode perder gols, mas ele não vai ter essa quantidade de chances contra a equipe do Bayern de Munique. E eu acho que isso pode ser um adendo que pouca gente vem falando. Ele fez um primeiro tempo horrendo. O Dembélé perde. O Paris Saint-Germain poderia ter perdido o confronto no primeiro tempo. Porque se o Liverpool faz aquele gol no final do primeiro tempo que acabou perdendo, e aí vai pro segundo tempo com 1-0, precisava só empatar o confronto, no caso, podia abrir muita brecha. Sorte, entre aspas, Safonov e Marquinhos salvam o Paris Saint-Germain, porque pelas chances perdidas do Dembélé, caso acontecesse um possível empate do Liverpool, ele estaria como a principal razão da eliminação do PSG pela quantidade de gols perdidos. Então acho que tem que tomar cuidado, porque contra o Bayern, essas múltiplas chances não vão aparecer. O Bayern de Munique é uma equipe muito mais, não só esquematizada, taticamente e tecnicamente, do que a equipe do Liverpool, ok? Mas esses são os meus pontos, e se fosse para dar um grande destaque para o Paris Saint-Germain, aquele cara para a gente ficar de olho, é o Kvara, tá? Para mim é disparado o melhor jogador hoje do PSG, pelo menos na parte ofensiva. Ele é o que acredito eu que fará uma boa diferença no clássico, que para mim vai virar um clássico, né? No jogaço entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Por outro lado, o Bayern de Munique eu acho que é falar o que todo mundo fala, sabe? A gente vai falar de Harry Kane, a gente vai falar de Michael Wallace, a gente vai falar de Luis Dias, a gente vai falar de Joshua Kimmich, a gente vai falar de Upamecano, jogadores que foram espetaculares nesses 2 jogos agora, né, tanto na ida quanto na volta, e assim, eu tô de acordo com o que todo mundo fala. O Bayern de Munique, por mais que não teve o melhor desempenho nas quartas, e não é o time que chega mais confiante, é o time a se bater nessas semifinais. É a melhor equipe em questão de desempenho, repito, não a melhor equipe nas quartas, mas em questão de desempenho pela temporada, o Bayern de Munique acho que merece esse título, e é o time a ser batido, são mais de 150 gols nessa temporada já, é realmente algo espetacular. E eu acho que, assim, o confronto contra o Real, assim, ele mente um pouco, assim, talvez o placar, porque se a gente for ver, por mais que teve aquela falha do Lunin, 2 gols ali do Real, que colocaram o Real no jogo. Cara, você tem um plano de jogo e você faz o gol com 36 segundos, cara, tua confiança volta. Então, quem colocou o Real Madrid no jogo foi o Neuer. Uma falha de um goleiro que a gente não esperava. E ele falha de novo, ele falha 2 vezes em sequência.
Em menos de 30 minutos são 2 falhas do Neuer. E aí você dá a eles o que eles queriam, que era conseguir fazer um gol rápido e voltar pro jogo. E o Neuer ofereceu isso para eles. Então, assim, mas o Bayern se mostrou ser um time muito superior ao Real Madrid no confronto, tá? Se você olhar o confronto inteiro, mostrou. O que eu acho pro jogo agora, dados os pontos principais, os desequilibrantes é o Kvara. Questão de jogador de desempenho, jogador desequilibrante do PSG é só o Kvara. Eu acho que o Dembélé ele pode desequilibrar, consegue desequilibrar, mas marcando gols, assim, sendo um cara talvez que possa empurrar a bola pro gol, mas pelo desempenho do Dembélé eu não acho que ele chega em grande fase. O Kvara, por outro lado, meu Deus do céu, não tem nem que falar, assim como o Vitinha, Marquinhos também, os principais destaques dessa equipe do Paris Saint-Germain. Bayern de Munique, para mim é o trio ali especial, Harry Kane, Ollis e não Luiz Dias e Joshua Kimmich, são os 3 melhores, e o Pamecano, que fez uma partida espetacular na Allianz Arena agora, nessa quarta-feira, e classificou oficialmente a equipe do Bayern de Munique, foi um grande protagonista do jogo, ok, o Pamecano foi muito bem. Então, assim, meu palpite para a partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique é Bayern de Munique passa, ok? Mas eu acho que é um confronto, repito, é o melhor confronto, muito aberto, semifinal de Champions, não tem como a gente cravar quem vai passar. É um jogo que vai ser 50-50, né? Mas eu vejo a equipe do Bayern um pouco mais preparada pela temporada que vem fazendo e pelos jogadores que tem para serem campeões. O que o Kompany vem fazendo é algo espetacular. Não que o Luiz Henrique não faça, conseguiu recuperar o PSG da temporada, que vinha de uma temporada muito abaixo, mas agora sim, eu acho que quem chega até com mais âmbito e com mais, sabe, garra de querer vencer esse título, aí eu vou dar lá ele, mas vou com o Bayern de Munique para passar, mas não me surpreenderia, obviamente, o Paris Saint-Germain passar, que eu tinha muito agitado. Indo para o segundo confronto, eu vou até dar uma arriscada aqui, ok? Muita gente vai discordar, mas vamos falar primeiro os pontos aos pontos. Atlético de Madrid, assim, umas quartas de finais espetaculares deles, e aí a gente tem que destacar muito o Simeone. O que foi feito tanto no Camp Nou quanto no Wanda Metropolitano foi algo muito interessante, muito espetacular, assim, que pouca gente está falando. Assim, claro, elogiar o Simeone de forma superficial é muito fácil. Eu falo pelo que conseguiu fazer, e eu digo principalmente agora no Wanda Metropolitano, porque com 10 minutos de jogo, com 15 minutos de jogo, um tal de Lamine Yamal não deixava o Atlético de Madrid respirar. O Atlético de Madrid não conseguia fazer nada. O Atlético de Madrid parado, estático, parecia outra equipe. Não tinha o que fazer. Toma um gol com 4, 5 minutos, com uma saída de bola errada, uma roubada de bola do próprio Lamine Yamal, uma enfiada do Ferran Torres, ele abre o placar e toda a tática desmorona. Todo aquele controle de ser um Atlético de Madrid conseguir controlar em casa desmorona. Conseguir fazer seu time voltar. E aí, detalhe, não é fazer seu time voltar com uma conversa no vestiário, não tem essa. É literalmente você ter que fazer seu time voltar em 15 minutos, porque nesses 15 minutos era Lamine Yamal dando bola na trave, dando chance claríssima, as melhores chances do jogo foram criadas no início da partida por causa de Lamine Yamal, e aí é muito difícil fazer o time recuperar. E aí a gente tem que falar de forma específica essa recuperação do Atlético de Madrid em menos de 25 minutos, de tomar o baque muito rápido, que toma do Barcelona, e se recupera rapidamente, mesmo até depois de tomar o 2-0, recupera, o Lukman faz o 2-1, e aí sim o time depois se segura bem. Claro que daí a gente vai entrar nos destaques individuais, entra com uma grandíssima partida do Musso, acho que é o melhor desempenho, ouso dizer até, de uma partida dessas quartas de final. O Musso, se não fosse pelo Musso, o Barcelona teria passado o carro no Atlético de Madrid, 5-6-1, dependendo. De verdade, o Musso fez milagre atrás de milagre nesse confronto, principalmente na volta agora, tá? Mas no confronto também. E, enfim, eu acho que é um grande destaque da equipe do Atlético de Madrid, assim como o Julián Álvares, não só pelo gol na ida, mas também pelo bom desempenho que teve no segundo jogo, sabendo que tinha um papel de um coadjuvante, por se tratar de um time que buscou se defender boa parte do jogo, apesar que vimos um jogo bem dinâmico, longe daquele Atlético de Madrid covarde, que muita gente sempre pontua, foi um jogo dinâmico, e o Álvares teve um papel de coadjuvante muito interessante na partida, repito, sem contar o gol da ida. E também outros 2 destaques bem interessantes também, que eu vou dar não pela qualidade técnica, mas pelo papel importante que tiveram, que é o Simeone e o Llorente, né? São 2 jogadores que vêm participando bastante, e longe de serem os mais técnicos da equipe do Atlético de Madrid, ouso até dizer que são os 2 menos técnicos dos 11 iniciais ali do Atlético de Madrid, mas são os 2 que mais entregam na raça, na vontade, não param um minuto, incansáveis, e fizeram com certeza o Atlético de Madrid passar de fase por muitas vezes apenas querer muito. E foi eu acho que o que a gente consegue pontuar principalmente do Simeone e do Llorente, né? E é por isso que eu acho que o Atlético de Madrid chega como a equipe subestimada dessas semifinais, a equipe que muita gente pouco se espera, porque claro, a gente pode falar que passou do Barcelona, a gente vai falar daqui a pouco do Arsenal pra gente explicar melhor, mas claro, Bayern, PSG e Arsenal estão numa mídia alta há muito tempo, assim como o Barcelona estava, que seria o confronto que todo mundo pontuava antes dos jogos das quartas, seriam Bayern de Munique, PSG, Arsenal e Barça. Mas o Atlético de Madrid faz um trabalho espetacular com o Simeone e chega, na minha opinião, como o, entre aspas, azarão, como disse, o subestimado nessas semifinais. Indo agora para o Arsenal, a gente entra numa questão que, talvez, indo agora para o Arsenal, daí infelizmente, eu vou entrar numa questão relativamente negativa.
fazendo uma analogia com o ditado popular aí do futebol, feio não é não jogar mal, feio é não vencer, ok? Então, se a gente usar essa analogia, o que é certo, principalmente se tratando de Champions League, não dá pra gente criticar o Arsenal. Mas assim, foi, ao meu ver, umas quartas de finais bem decepcionantes dessa equipe do Arsenal, certo? Precisou muitas vezes da sorte, precisou muitas vezes da individualidade do Gabriel Magalhães, certo? Do Saliba um pouco também, precisou da individualidade do Zubimendi. Claro que quando você tem jogadores desse nível, tudo bem, mas você está falando de um time muito superior à equipe do Sporting, não só no papel, como pelo que vinha apresentando na temporada. E se esperava, obviamente, uma Sporting que ia brigar, um Sporting que ia surpreender, eu esperava isso, em questão de bater de frente com o Arsenal, mas não se esperava esse Arsenal que foi. Foi muito abaixo. A gente também pode citar a questão da criação de jogadas. E aí eu entro num ponto principal, eu acho o ponto mais positivo e um cara que talvez possa fazer eu mudar de opinião, ok? Que vocês já vão ver o meu palpite, talvez eu possa fazer eu mudar de opinião, é um tal de Eze. É o único cara que você consegue ver com aqueles resquícios de criação avançada para conseguir modificar alguma coisa nesse confronto pro lado do Arsenal, ok? Mas de resto, muito decepcionante os Gunners, né? Especialmente a parte ofensiva ali, que, claro, se espera há muito tempo, né? Que já não vem num grande desempenho ofensivo aqui do Arsenal, mas Gabriel Martinelli, Gyökeres, o Trossard achei que ia entrar bem, o Rice é um atleta que vem me decepcionando um pouco, pela expectativa que eu tenho dele, pelo menos. O Mosquera não acho que fez uma bela partida, Raya muito inseguro. Então, assim, são atletas que, em teoria, sempre desempenharam em alto nível, mas nessas quartas bambearam, ok? E eu digo, se não fosse pelo Trincão, ter perdido 2 oportunidades e pela bola na trave ainda, eu acho que talvez o Arsenal não estaria aqui nesse lugar, tá? Mas, enfim, não existe ser no futebol. O Arsenal ainda chega como um time, é o favorito do confronto, naturalmente. Você está falando do líder da Premier League, o time que fez a melhor campanha na Champions League na primeira fase, ainda é o time com a melhor campanha se a gente analisar os resultados. Mas que, repito, fez para mim umas quartas de finais bem decepcionantes e bem abaixo, ok? E não tem muito que se esticar aqui, eu acho que de resto, todo mundo, a galera já comumente fala mesmo nas redes sociais, e aí eu concordo quanto a esse jogo retranqueiro do Arteta, que, assim, por mais que venha funcionando até agora, eu acho que a partir do momento que você leva o nível em confrontos como esse, em confrontos como o Manchester City, que vão ter no domingo agora, aí a gente começa a pensar com calma, será que seria esse o melhor modelo para você conseguir vencer de equipes muito grandes, com um elenco muito forte, ou tão forte quanto o do Arsenal? E aí o Arsenal vem decepcionando nas últimas partidas grandes que jogaram. Mas, enfim, o que eu tenho de expectativa para o confronto, eu vou pro lado do azarão, ok? Eu acho que o Atlético passa. Eu entendo que boa parte vai falar, sim, claro, o Arsenal não joga bem, mas assim, pensando logicamente, o Arsenal deva passar, porque por mais que faça um jogo feio, é um jogo que você tem o controle da partida. O Arsenal, por mais que não chute, não toma chute. Ele controla o jogo, ele sabe o que faz, tem qualidade para isso. Que nem eu falei, por mais que dependa das individualidades, muitas vezes do Gabriel Magalhães, ganhar na corrida, do Saliba, conseguir fazer isso, do Zubimendi, conseguir dar alguma bola, ainda assim, é uma equipe que controla, dos 90 minutos, 80 minutos são controlados pelo Arsenal, com ou sem a bola, tá? Com ou sem a bola. O Arsenal sabe controlar o jogo, sabe não deixar o adversário jogar. E isso é um estilo diferente, mas é um estilo que dá certo. Tanto que, por mais que não tenha tido títulos ainda, nas últimas temporadas o Arsenal vem numa crescente muito grande, usando um pouco desse estilo de jogo que nessa temporada, ao meu ver, se implementou, deixou um estilo mais forte, mas ao mesmo tempo um estilo mais chato que a galera não gosta tanto de ver. Ok? Mas o que o Simeone vem fazendo nessa Champions League, que nem eu falei, é que foi muito impressionante a recuperação que o Atlético teve ainda no primeiro tempo. É algo que me impressionou, o papel do Simeone. E com isso, eu falo, cara, é de se dar atenção, sabe? O time pode não estar tão bem numas semifinais e saber que ele tem esse potencial de recuperar um grupo de 11 jogadores dentro de campo, sem poder falar com eles com calma, tendo que berrar na cara deles rapidamente, em questão de 3 segundos que você tem uma palavra com os caras, e conseguir fazer o time mudar, você tem que ser muito bom mesmo. E eu acho que chega na hora com jogadores, com o Musso decidindo, com o Álvares, com o Simeone e Llorente dando a vida, jogadores como o Griezmann com muita qualidade, Lenormand com muita qualidade, Baena é um jogador que eu acho bem interessante entrando nos jogos, tá? Nos 2 jogos que entrou ele, eu acho que entrou bem, Soloth é um reserva que pode decidir o jogo, assim, jogadores que muita gente acha que não são de boa qualidade, mas são atletas, ao meu ver, que desempenham a nível mundial. E com isso, repito, para mim, quem passa é o Atlético, com muitas dificuldades, obviamente, até nos pênaltis, possivelmente, mas ainda assim, eu vou com o meu palpite para o Atlético de Madrid. Esse foi o vídeo de eu explicando o que eu senti dessas quartas de final de cada time, o que passar para as semifinais, jogadores para a gente ter certa atenção.
e quem eu acho que vão passar. Para mim, a final é Bayern e Atlético de Madrid, a grande final. Deixem nos comentários o que vocês acharam das quartas, especificamente de cada jogador, de cada time, e também os palpites de vocês para a grande final, né? E quem passa para ela.